Muito bem, gravando. A aula de hoje, iniciamos a disciplina de Geografia Bíblica. Esta disciplina, ela tem 5 aspectos muito importantes. Primeiro, ela é uma disciplina histórica. Ela nos concede a oportunidade de nós termos um acompanhamento de informações no aspecto físico, de local, de ambiente, não é? Que vai nos possibilitar compreender com maior exatidão e maior dados de informações, aspectos históricos do Antigo e do Novo Testamento. A disciplina de Geografia Bíblica também é uma disciplina que vai nos permitir conhecer questões do espaço, do ambiente, da terra, do local, relacionado a cidades, estados, regiões. Vamos conhecer os declives como montanhas, os declives como vales, vamos conhecer planícies, vamos conhecer planaltos, vamos conhecer a hidrografia, o que tange a mares, a rios, vamos entrar em questões relacionadas ao clima, e aí entramos também numa geocultura para conhecermos questões relacionadas à cultura, aos hábitos, aos costumes, para depois seguirmos em sequência e em paralelo para conhecermos questões relacionadas à política, à geopolítica e também a questões relacionadas não somente à geopolítica, mas também a uma questão de aspecto social, e também não só social, mas também religioso, para podermos compreender com maior clareza todo um contexto histórico, todo um contexto geofísico, geopolítico, geocultural, não só do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. Então, a disciplina de Geografia Bíblica é uma disciplina que ela nos vai facilitar para compreender o texto, ou seja, ela será um elemento de subsidiar a hermenêutica bíblica, de alicerçar a compreensão, e aí possibilita uma melhor uma interpretação do texto e facilita o processo da hermenêutica. Ela está inclusa até como uma das fomentações para a metodologia da interpretação histórico-gramatical, e também vai ser uma disciplina que vai nos possibilitar conhecer detalhes que nos levarão a entender a realidade do porquê o povo, porquê a nação tinha certas ações, atitudes, reações, e por que até que algumas questões ocorreram e aconteceram dentro da narrativa do Antigo Testamento e da narrativa do Novo Testamento. Portanto, vamos, no Antigo Testamento, conhecer com maior profundidade a Palestina, Israel e as nações circunvizinhas que lhe circundeiam. Entrando no Novo Testamento, vamos conhecer, claro, já com maior amplitude, Palestina, depois as regiões, não é, de alcance missionário, como as regiões da Europa, não é, Grécia, Europa, e, claro, também Ásia, Grécia, Europa e Ásia. Então, vamos ter uma oportunidade
de, na geografia do Novo Testamento, acompanhar as jornadas de Jesus nos evangelhos, e aí, claro, entraremos na Palestina, e a partir de Atos, já acompanhar as viagens missionárias dos apóstolos, principalmente a primeira, segunda, terceira e quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Portanto, essa é uma disciplina muito importante, de muitas informações, muitos dados, e que vai nos possibilitar acrescentar ainda mais a nossa visão, compreensão e identificação com o texto sagrado. Esse primeiro slide, esse primeiro mapa que vocês estão vendo aí, ele nos retrata o ambiente do mundo antigo. Quando eu falo mundo antigo, eu falo o mundo do Antigo Testamento, tá? Nós vemos aqui, primeiramente, o Mar Negro. O Mar Negro, que podemos considerar que, nos aspectos hidrográficos e até geográficos, é o mar de maior importância no quesito de minérios encontrados nesse mar, que até hoje os grandes pesquisadores encontram e já encontraram muitas riquezas no fundo desse mar, além de petróleo e toda a estrutura, podemos dizer, de hidrografia, de regar a terra, de tornar a terra não somente mais banhada ou mais propícia para o plantio, mas também a interferência que o mar vai causar no aspecto climático e também no aspecto turístico, não é? E no aspecto de navegação, no que tange não só ao turismo, mas também ao comércio, à entrada e saída de turistas, mas também ao comércio marítimo com a questão do pescado. Este mar, ele está dentro do contexto histórico do Antigo Testamento, porque ele é o mar aonde ocorreu grandes acontecimentos relacionados ao povo principalmente ao povo no deserto, certo? E é o povo que está entrando para a travessia no deserto, né? E que é o Mar Vermelho, que é o mar que ocorreu o milagre da abertura, e também o mar que ele faz um circundiar, não só na Palestina, mas também na região do Egito. Depois nós temos outros mares menores, que é o Mar Cáspio e o Mar Egeu, certo? O Mar Egeu já entrando até em regiões da África. E o Mar Cáspio entrando aqui já mais na costa vamos dizer assim, costa oeste da Palestina, tá? E aí nós vamos ter o Império Eteu, a Síria, não é? Essa aqui é a Síria, a região da Síria, o Império Eteu, a Síria. Também vamos ter a região aqui já da região de Biblos, né? Depois Hazor, vamos ter a região de Ugarit, vamos ter a região de Ramate, de Sidom, Tiro e Chipre, tá? Que são regiões que estão aí, vamos assim, dentro
não só da Palestina, mas também dos limites de Israel e da faixa de Gaza. E aí temos Damasco, que é no deserto, a Suméria, que seria a região de Ur dos Caldeus, onde surgiu a antiga Caldeia, tá? E Sumer. Depois nós vamos ter a região de Babilônia, não é? E a Mesopotâmia, que é considerada a terra entre rios ou crescente fértil, que nós vamos ter uma aula só para tratar sobre a Mesopotâmia, não é? Porque é uma terra de grande importância agrícola e também não só de manutenção econômica, mas também de manutenção de histórica, porque muitos fatos históricos do Antigo Testamento ocorrem na região da Mesopotâmia, que é a região denominada entre rios e crescente fértil. É crescente fértil por ser uma terra fértil, uma região de fertilidade agrícola e, claro, pecuária, por ser banhada por rios e por mares. Tá? Nós vamos ter também, dentro desse contexto aqui, já Canaã, depois vamos ter a capital Jerusalém, Hebrom, né? Jerusalém aqui, Hebrom aqui, e Berseba, tá? O deserto arábico, já entrando já no deserto da Arábia. E, claro, aqui o Egito. E, por fim, aqui o mar, que vai fazer aqui o Golfo de Ágapa, tá? E outra parte aqui do Mar Vermelho. Agora, uma questão que eu quero parar aqui para explicar. Que hoje é muito questionado, e até para vocês compreenderem o porquê da guerra lá na região de Israel e Palestina, que é uma guerra que ela tem 4 sentidos. O primeiro sentido, porque Israel está dentro da Palestina, certo? E a Palestina, ela circundeia Israel. Por isso que é uma briga. Qual parte ou qual território pertence a Israel? A Palestina pertence a Israel ou Israel pertence à Palestina? Mas, na verdade, Israel é um país independente a partir de 1945, quando foi se tornado nação, ou reconhecido como nação, pelo brasileiro, inclusive, na ONU, que foi o Oswaldo Aranha. Né? Outra questão também é a questão do minério e do petróleo, que tanto faz parte o minério e o petróleo de Israel faz parte da Palestina, do território da Palestina, como também o um do outro, ou seja, há uma briga de poderes das nações por questões também econômicas, concernente. O minério é de quem? É meu ou é teu? O petróleo é de quem? É meu ou é teu? Não é? Qual parte de petróleo é minha, qual parte de petróleo é sua? Depois também tem outras questões também relacionadas a questões religiosas. Israel, país cristão, monogâmico, não é? E Palestina, país árabe, ou região árabe, de países árabes, região de países árabes, que são islâmicos, e aí descendentes de quem? De Ismael. Então é uma briga também familiar, da raiz, da descendência de Abraão, Ismael que vai para o deserto, e Isaac, que é Israel, que vai gerar a Jacó, que Jacó vai gerar Israel. Então, tem um contexto também familiar, um contexto sanguíneo e um contexto também espiritual. Então, esta briga, esta guerra
ela ocorre nessa região da faixa de Gaza, tá? E ela, claro, é uma guerra constante, histórica, e que ainda vai se desencadear na guerra mais tarde de Gog e Magog, porque a Rússia contará com o apoio de nações que fazem parte do contexto da África e da Europa e da Ásia, que darão apoio ou suporte para a Palestina vindo contra Israel. Tá? Então, essa aqui seria a nossa visão e compreensão geral deste contexto do Antigo Testamento ou do mundo antigo, principalmente aqui é uma realidade do período do Pentateuco, Gênesis, não é? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, está dentro desse contexto geográfico, hidrográfico, histórico, cultural e também até no contexto da própria história e geografia de Israel, aonde entramos nos livros históricos de Josué até Neemias, tá? Alguma dúvida, pergunta desse primeiro slide? Ou já estão borbulhando a mente com tanta informação? Né? Tá borbulhando, né? E ainda está começando, porque ainda tem muita coisa para vocês verem na aula de hoje, que a aula de hoje vai ser só uma visão geral. Aí, na semana que vem, eu vou mais devagar, indo parte por parte, para nós irmos tendo uma compreensão ainda mais, vamos assim, estrita do que iremos tratar. Tá tudo bem, irmã Maria Ângela? Graças a Deus está bem. Amém. Vamos indo. Depois, nós vamos entrar agora aqui, já no mundo, não é? Que se compreende do Novo Testamento, a região que ocorre o nosso Novo Testamento, tá? Que aí, claro, nós vamos ter já a Grécia, tá? Aonde ocorre toda uma estrutura cultural, intelectual, de formação do Império Greco-Romano. Por que Império Greco-Romano? Porque a cultura, o idioma, a influência religiosa, intelectual, formativa, pedagógica, educacional, Grécia. Roma, governo, ordem e segurança, exército, combates, conquistas, domínio, né? Seria, por isso, então, Império Greco-Romano. E aí nós temos a região aqui da Itália, então aqui seria a Grécia, aqui seria a Itália, Roma, tá? E depois nós vamos ter a ilha de Malta, tá? Aonde o navio que conduzia Paulo atracou, não é? Na sua última viagem missionária. Temos também as regiões e cidades que fazem parte do contexto da Grécia e em que Paulo edificou algumas igrejas. Temos a região da Ásia Menor, a Síria, tá? Midian, que são regiões do contexto, tá? Das jornadas ou das viagens missionárias do apóstolo Paulo, tá? E temos também nesse contexto ainda
além desse contexto das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que eu vou colocar desde a Grécia, Ásia Menor, Itália, Espanha também ele vai, tá? Aí iremos também entrar no mar Mediterrâneo, que faz a costa da Grécia e da Itália. E esse mar Mediterrâneo, que seria o grande mar, e aí o Mar Negro e o Mar Cáspio, que estão lá no mundo Antigo Testamento, porque fazem parte do contexto hidrográfico da Palestina, também vão estar presentes no mundo Novo Testamento. E o Mar Mediterrâneo, que é o mar que é denominado também de pertencente ao Oceano Pacífico, não é? Ele faz o contexto aqui de uma parte da Europa de todo o continente europeu e entra numa parte do continente asiático, mas o Mar Negro, já que é do Oceano Índico, com o Mar do Cáspio, que entra na questão Egito, Palestina, Israel, tá? África, não é? Então, tem 2 oceanos nesse contexto, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, tá? Ainda compreendendo um pouco sobre o mundo do Novo Testamento, nós também vamos ter aí mais abaixo, ou melhor, deixa eu voltar lá, aí mais abaixo, o Egito, tá? Também vamos ter Edom e vamos ter também essa região da Arábia. Então, para justamente compreendermos que essa parte aqui da Palestina, da rota da Palestina, porque é uma rota que vai fazer parte também do contexto, principalmente da helenização, como também, mais tarde, do princípio, né, da historiografia dos evangelhos, da narrativa, da biografia dos evangelhos, tá? Então, é muito importante nós compreendermos que esse aqui é o pano de fundo histórico, geográfico, hidrográfico, em que ocorre os acontecimentos e todo o transitar, não é, do Novo Testamento. Depois, nós já entramos agora em Israel, tá? Em Israel. Deixa eu avisar ali, meu filho está na hora de tomar o remédio. Tá tudo bem, Sandrinha? Tá, graças a Deus. Aleluia. Estamos de pé. Voltando agora, aqui após o recreio, intervalo de 2 minutos, intervalo de 2 minutos, aí nós temos já o mapa de Israel, não é? E aí vocês vão ver agora que Israel, ele está ladeado pelo mar Mediterrâneo, não é? E aí nós vamos ter aqui o Golfo de Ágapa e Mar Vermelho, e vamos ter aqui em cima, ou melhor, que sempre volta aqui em cima, tá? O Lago de Genezaré, e aqui mais em cima o Mar Negro, tá? Então, Israel seria esta região aqui, tá? Jerusalém, não é? A capital de Judá, certo? Que esse aspecto aqui é importante, porque aqui está no sentido de divisão dos reinos. Aqui, Israel é o quê? Reino do Norte. O Reino do Norte compreendendo a quem? As 10 tribos. E aqui Judá e Efraim,
não é? Mais abaixo, o reino do sul, tá? Judá e Efraim, o reino do sul, e aqui o reino do norte. Então, Judá e Efraim, como o reino do sul, tem como capital Jerusalém. Reino do norte, Israel, as 10 tribos, tem como capital Samaria, não é? Uma outra questão também interessante é que o espaço geográfico e territorial de Israel, do Reino do Norte, é maior e muito mais, não só maior, mas mais, não só no quesito maior no sentido de espaço, mas também no sentido de abrangência e de divisas com outras nações, do que o próprio Judá, que é o reino do sul. Tá? No reino do sul, nós vamos ver ocorrer ali a presença, como também no reino do norte, do mar Mediterrâneo. Vamos ter o Mar Vermelho dentro da região de Judá, que seria o reino do sul, que é justamente esse mar que fica aqui embaixo. Vamos ter o lago de Genezaré dentro do território de Israel, que seria o do Reino do Norte. E aí, aqui, essa região aqui que está neste, vamos colocar aqui, laranja claro, quase um marronzinho claro, cor da pele, seria a Palestina. Então, vocês veem que Palestina, ela faz uma divisa territorial com Israel, como que se Israel estivesse dentro dela. E ela tem um espaço maior do que Israel, muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes, porque Israel é pequeno. Israel é o território, quem sabe, o mais rico e próspero, tá? Rico e próspero da terra. Por isso que é tão cobiçado, e por isso tanta guerra, e por isso o interesse de nações como os Estados Unidos e algumas nações da Europa. Não é porque, Israel, porque cristãos, somos cristãos, estamos protegendo a nossa religião. Não, é só isso, não. Tem dinheiro, tem petróleo, tem ouro, tem minério, tem diamante, tem prata, tem níquel vermelho, tem uma infinidade de riquezas esse território aqui. Esse território aqui. Agora, além disto, também temos que considerar que a briga maior também é por questões territoriais, no sentido de domínio de uma parte da Palestina que Israel requer e que a Palestina requer também de Israel. Mas, na verdade, a raiz disso tudo nasce lá em Abraão, com as duas raízes que vêm de Abraão, Isaac e Ismael. Então, quando Isaac, que vai gerar a nação Israel, conta ele com a oposição mais tarde do seu primeiro irmão, né? O irmão da filha de Agar, a escrava que Abraão tem, que é Ismael, que vai para o deserto e gera e forma nações, né? Claro que Israel é a terra da promessa, é a terra abençoada, próspera, é o centro da terra, Jerusalém, é a terra sagrada, é a terra cobiçada. Mas todos os dois solos são solos ricos, prósperos,
de petróleo, ouro, prata, minérios, níquel vermelho e tantos outros, vamos dizer assim, recursos, né, minerais que possuem esses dois territórios. Tá? E por isso essa guerra, e por isso essa intriga, e por isso esse conflito gerar séculos e séculos e séculos, e vai ir até lá culminar em Gog e Magog. Tá? Agora, nós temos aqui os nomes que Israel tiveram, né? Nomes dados a Israel durante a sua trajetória histórica. Primeiro começa com Canaã, porque Israel vai nascer aonde? Em Canaã. Israel nasce em Canaã. Após Josué dividir o espaço territorial de cada uma das tribos, não é? E aí ocorre ali a confederação das tribos, no aspecto político e organizacional, e aí, a partir dali, inicia, propriamente dito, o Israel enquanto nação, não conhecido como Israel, mas como Canaã, porque é Israel que está na terra de Canaã, que já tinha habitantes e que já tinha sua história e já tinha sua cultura e já tinha suas religiões. Os cananeus, e agora os cananeus vão receber o povo de Israel, porque Canaã se torna a terra e é a terra prometida por Deus, que daria a Israel, que manaria leite e mel, mas é uma terra habitada, que já tem lá os cananeus, e que faz divisa com quem? Jebuseus, fariseus, né? E todo um contexto de povos opositores a Israel e também, claro, alguns a favor de Canaã e outros contra Canaã, tá? Depois vai ser chamado, denominado de terra dos amorreus. Por quê? Porque o povo de Israel conquista a região dos amorreus. E quando conquista a região dos amorreus, vai ser chamada a nação de Israel de terra dos amorreus. Por quê? Porque os amorreus fazem uma aliança com eles depois da conquista, e aí, claro, vai haver uma unificação populacional entre amorreus e israelitas. Depois nós temos terra de Israel. Aí já se torna terra, o território israelita. E aí é conhecido como terra de Israel. Mas aí ocorre o quê? Os exílios. Israel vai ser exilada na Síria e Judá, mais tarde, exilada na Babilônia. Então, a partir desse momento, não é? Israel deixa de ser terra de Israel para ser terra de Judá, Reino do Sul, e terra de Israel, Reino do Norte. Divisão dos reinos. Mais tarde, depois do cativeiro, tanto assírio como babilônico terminado, que ao retorno para a terra, não é? Lá no período já de Dario, de Ciro e Dario Medo-Persa, que dá a liberdade e dá o edito para o retorno do povo de Judá, que está exilado, retornar para a terra. Quando eles retornam, não tem mais essa questão de Reino do Sul, Reino do Norte. É um só povo. E aí voltam a ser terra de Israel,
povo de Israel. Tá? E mais tarde já se torna a terra prometida e terra santa, que é profetizado numa rememorização, para rememorizar, para relembrar o povo da promessa feita por Deus. Zacarias profetiza. Zacarias profetiza. E esta profecia, aí ele fala de terra santa, terra prometida, e ali anuncia a sacralização, não é, de Jerusalém. Vamos ver a profecia proferida, então, por Zacarias. Zacarias, livro do profeta Zacarias. Zacarias é um profeta pós-exílico, né? Ageu, Zacarias e Malaquias. Zacarias no capítulo 2, não é? Vamos encontrar aqui e vamos ler. Do versículo 8 a seguir. Zacarias, capítulo 2, versículo 8 a seguir, diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e eles serão um despojo para os seus servos, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. E aí vem o versículo 10. Canta, alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Aí entramos no 11. E muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti, saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. E aí entramos no 12. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e escolherá Jerusalém novamente. Então aqui está a profecia e a promessa. Após o exílio, após Israel fazer e o povo de Judá fazer uma nova aliança com Deus, não é? Reconstituir a aliança com Deus, após a mensagem ao culto proferido por Esdras de um dia todo, e feito esse concerto, ou renovado o pacto com Deus, Deus, através de Zacarias, entrega esta promessa, que é não só uma promessa e profecia, mas também uma rememorização do cuidado, do amor, do zelo e do projeto e propósito que Deus tinha para com Israel, de tornar Jerusalém a terra santa, porque ali seria o quê? No escatom, na escatologia, no futuro da humanidade e do projeto de Deus e do plano de Deus, seria e será a sede do reino milenar. E, por último, após esse período, já entrando no período do Novo Testamento, volta a se denominar Palestina. E só vai se voltar a tornar Israel quando é reconhecida como nação, já no século XIX, em 1945, pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que vai, então, naquele momento, a ONU reconhecer Israel enquanto nação. E aí, a partir dali, começa-se a tomar maior impulso a briga pelo espaço geográfico da Palestina, de Israel para com a Palestina e Palestina para com Israel. Dúvidas? Perguntas?
Como é que está aí a mente? Trabalhando. E aí, irmã Maria Ângela? Absorver isso tudo. A minha está fervilhando. Aqui, pastor, esse mapa que o senhor mostrou aí não tem na nossa apostila, não, né? Eu vou mandar o slide depois. Ah, tá. Todos esses slides amanhã, né? Quando eu enviar a aula para vocês, eu envio o slide também no grupo, né? Ok. Então, vocês vão ter não só a informação da apostila, mas também dos slides. Amém. Agora, entramos já no próximo slide para conhecer um pouco da localização da terra de Israel. Não é? Então, a terra está localizada no continente asiático, a terra de Israel, tá? A 30 graus de latitude norte, em toda a sua extensão ocidental, é banhada pelo mar ocidental, que é o Pacífico. Tendo em vista com seu posicionamento estratégico, ela se constitui num centro de gravidade para o mundo, para as civilizações da antiguidade, que aí entra a Ásia, entra a África, não é? Mundo antigo, e acrescenta, do ponto de vista comercial, a rota obrigatória para o tráfico, ou melhor, para o tráfico, entre o Oriente e o Ocidente, bem como também entre o Norte e o Sul. Então, aí está a importância e a significação de Israel. Temos aqui Jerusalém, a capital, temos aqui Síria, uma grande nação, temos aqui o Mar Morto, temos aqui o Mar Mediterrâneo, e aqui temos todas as nações Ásia e África, aqui uma grande parte, nações da Ásia e da África. Temos aqui Líbano também, parte da Arábia, não é uma nação, certo? Depois vamos ter o Iraque, não é? Mais abaixo, a Jordânia, que é uma outra nação árabe, o Egito, que é a África, não é? A África do Norte, certo? Aí vamos ter também aí dentro o Iraque, não é? Então, aqui seria todo um contexto: deserto, Arábia e Palestina e Israel, compreendendo essa parte toda aqui do mapa, seria o Israel, essa parte aqui, e aqui Palestina e a Arábia, povos árabes, islâmicos, muçulmanos, que são os detentores do poder de guerra e que confrontam-se com Israel, e aqui o mar Mediterrâneo, que é o mar que escoa o tráfego, né, de mercadoria e de entrada e que liga o Oriente ao Ocidente, o Norte ao Sul. Tá? Podemos ir para frente? Hoje vai acabar cedo a aula, porque hoje é só uma introdução, só preparando o caminho e a mente de vocês para a partir da semana que vem, né? A partir da semana que vem, quando já iremos trabalhar já de uma forma mais estrita, concentrando parte por parte, realidade por realidade, geográfica, cultural, histórica, hidrográfica, climática, né? Limites agora de Israel, ao norte vai se limitar a terra de Israel,
com a Síria, né, que eu já falei, Fenícia, e ao leste com partes da Síria, o deserto arábico ao sul. Então, ao sul vai fazer divisa com a Arábia, ao oeste com o mar Mediterrâneo, e esses limites vão variar, claro, com realidades ou vinculados aos acordos e às tendências políticas e os movimentos militares que envolvem cada época. Então, muito das questões de limites, das questões territoriais, das questões espaciais, estão relacionadas também com movimentos políticos e movimentos militares. Tá? Então, vocês vejam aqui o tamanho que é a Palestina. Cobre quase toda a terra dessa região. Depois temos a Arábia Saudita, um pequeno espaço. A Síria, espaço muito grande. Mas Israel é pequeno, se vocês verem. Tá? E aí, temos aqui todo um espaço também de povos asiáticos e, claro, que embaixo ainda Egito, pegando África. Toda essa região aqui, ó, Israel e Palestina e Arábia, tudo isso aqui junto, cabe dentro do Amazonas e ainda sobra espaço. Então, se olhar assim, é um território grande, mas que daria todinho ele dentro de um Amazonas e ainda sobraria terra. Porque o Amazonas é uma infinidade de terra. O Amazonas liga, né? Liga vários países e também ele une aqui no Brasil 4 estados, né? Pará, Acre, Roraima, Amazonas e Rondônia, 5 estados. Então, seria um limite, né? Que caberia todas as nações e todo esse bloco de territórios dentro e ainda sobraria espaço muito grande. Tá? Então, não quer dizer que é grande esse espaço? Mas também se torna pequeno em tamanho ao Brasil, ou em tamanho um bloco de terra que é o Amazonas, a região norte. Se fôssemos comparar tamanho e extensão de terra. Amém? Pode falarem, estou aqui para ouvir. Pode falar, Maria Ângela. Não tem nada. Eu estou com a minha cabeça fervilhando, porque geografia é muito cálculo. Então, aos poucos, cada aula, a gente vai tendo mais entendimento. Sim. Hoje foi muito bom esse histórico, para a gente estar aí percebendo que quando chegar mesmo em cada etapa, a gente já está por dentro. Sim, foi só preparar a mente, preparar o entendimento de vocês para adentrar mesmo a disciplina e ir compreendendo aula a aula cada um dos assuntos que iremos tratar, porque a partir da sexta-feira que vem já vamos ir mais, vamos dizer assim, escritos, mais distintos nos assuntos, dando maior particularidades, claro, de cada uma das regiões, de cada um dos fatos, de cada uma das questões históricas, climáticas, culturais, hidrográficas, com maior, vamos dizer assim, com maior detalhe, não é? E com isso vai facilitar a compreensão até dessa realidade geral que vocês viram hoje.
Hoje nós vimos assim um apanhado geral e a partir da sexta-feira que vem vamos indo parte a parte, até chegarmos a compreender o todo. Hoje foi o bolo inteiro. É. Depois vai ter cada um dia fatia. Isso. E também essa disciplina é uma disciplina que vai, quem sabe, ir aí umas 10 a 12 aulas. Vai ter mais aulas essa disciplina. Bom, muito boa. Nota de evangelhos e missões, evangelismo e missões, já coloquei no grupo, todas foram bem, alcançaram todas as notas máximas, não é? Eu vi lá. E já está praticamente todas concluídas, a Sra. Maria Nazaré, que ainda falta uma nota ali, que ela vai me enviar, e aí também já fecha a nota dela. Então, vocês todas estão indo muito bem, graças a Deus, e vamos em frente. Glória a Deus. Amém. Amanhã, eu devo enviar, a qualquer momento do dia que eu tiver um espaço, eu envio a aula gravada e já envio os slides também. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Um bom final de semana. Amém. E a irmã Maria Ângela orando. Queremos te agradecer por esse momento, de o Senhor ter permitido, Senhor, de nós estarmos aprendendo mais e mais dentro da tua palavra. Senhor, queremos te agradecer pelo nosso cérebro, nosso entendimento, te agradecer também pela paciência do professor Danilo, agradecer pela vida da Sandra, que hoje está aqui, agradecer também pelas pessoas que não puderam estar, a Aline e a irmã Maria, que o Senhor venha abençoar e suprir todas as nossas necessidades no seu momento, na sua permissão, Senhor. Tudo isso nós te entregamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Shalom. Amém. Shalom Adonai. Shalom, Adonai. Aleluia.